todo mundo que viu e sabe exatamente como é Black Clover, mas era pra ser bem diferente. Mano, se ele tivesse sido como na ideia original, no mínimo, o Asta deveria ser um mulherengo. Duvida? Então bora pro vídeo. Bom dia, família, que fala Redor. Bora começar com um vídeo lindo pra vocês. E bom, quando eu digo episódio, né, o original, eu tô falando do episódio 0. E o episódio 0 seria basicamente a primeira versão. Na primeira versão, havia diferença da primeira página. A primeira página da primeira versão tinha, basicamente, começava com mais ou menos a parte lá do Asta e tal, se declarando, enquanto na outra começava com o demônio mostrando lá o passado, com o heróico era o demônio, o primeiro rei mago, com o primeiro rei mago é foda e tal. O que muda bastante, porque na primeira versão você consegue perceber que o rei mago não é o pica. A primeira versão o rei mago era o cara foda, mas tipo, nessa versão o cara é uma divindade. Você lembra muito mais o One Piece. No caso, o rei dos piratas, super fodão, o cara que conquistou tudo no mundo. É basicamente isso, eles meio que alteraram o negócio pra poder ficar mais parecido com esse negócio de One Piece e tal. Então não é só uma cópia de Ai, uma cópia de Naruto, coisa. Não, é bem cópia de bando de coisa. Nem era como se o autor quisesse mesmo. Isso é uma das primeiras mudanças que você percebe na primeira página já. Na primeira página já dá pra perceber isso. Que a versão original não era pra ter o Rei Mago tão absurdamente incrível ou espetacular, apelão e uma divindade na Terra como tá sendo a versão atual, né? A versão atual ele é um guerreiro, super poderoso, valente, incrivelmente incrível. Na outra versão não, ele era o cara bem top, mas tipo, era tipo um presidente, um cara muito forte, então não era essa coisa. Outra coisa é, a primeira versão, o Asta se declara não pra freira, mas sim pra uma mulher aleatória, uma menina aleatória, resumindo, é igual a ele tava querendo se declarar pra menina, e pelo que parece ele declarou pra várias antes dele, enquanto na outra a gente viu ele se declarando pra quê? Pra freira e tal. Aí vem a questão, essa é outra diferença bem interessante, porque na nossa versão ele se declarou pra freira. Agora imagina se tivesse sido como na versão anterior. Se tivesse sido na versão anterior, a gente poderia ter visto um esquema muito diferente de personalidade pro Asta. O Asta poderia acabar, sei lá, gostando da Noelle e tal, poderia acabar se interessando por ela, mas a Noelle, como é uma nobre e tal, ela mesmo gostando dele não deixei claro, ou ele poderia gostar de outra pessoa, vai saber. Mas a questão é que no final das contas não era pra ter esse negócio de basicamente o empecilho do Asta ficar com a Noelle, é a freira. Que no caso é bem ridículo, eu odeio essa parte. Acho que essa é a pior parte de Black Clover, tipo, muita coisa boa, mas, mano, por que uma freira? Ferraram com porcaria do pobre do protagonista. Ele tinha que se apaixonar logo por uma freira. Noelle lá, linda, perfeita, cheirosa, gostou. Ô, sério, mas é a realidade. Se tivesse na versão original, a gente poderia ter visto, quem sabe, o Asta lá falando, nossa, como você é incrível, né? Nossa, ele namora comigo. E a Noelle falando, não, bagaça. Mesmo ela gostando dele, seria bem interessante se fosse esse tipo de sistema e tal, esse tipo de clima. Seria bem diferente do show normal, mas como eles têm que deixar o negócio mais show impossível, o protagonista não pode ter um interesse romântico ativo e tal, eles basicamente devem ter jogado o negócio pra falar, tipo, não deixa o interesse romântico ativo dele, mas eles queriam ainda assim fazer essa cena inicial, talvez acharam engraçada, talvez queriam que realmente só tivesse ela mesmo. Então eles colocaram essa cena só com uma freira, uma pessoa que com certeza o Asta não vai ficar junto. E se você shippa o Asta com a freira, cara, vai ficar, fala sério, quem shippa esses dois? Mas essa questão, basicamente poderia ter sido bem diferente o romance do Asta. Outra questão interessante, na versão original deveria ter uma escola mágica. Deveria ter uma escola pra ensinar magia e tal, como você usa magia e tal. Isso pode parecer absurdamente nada a ver, interessante, nem legal, tipo, tanto faz. Mas pensa comigo, isso teria mudado muita coisa. Porque atualmente, você treina por si só e tal, você melhora e basicamente você já sabe tudo de magia. Só que nesse caso, nesse mundo, você não saberia magia. Você teria magia, mas você teria que aprender ela. Diferente do mundo de Black Clover, que você nasce sabendo as magias, que você desenvolve a magia naturalmente e tal, que você basicamente ganha a magia do meio do nada, poderzinho no meio do nada. Nesse caso não, esse caso seria, no caso dá pra ver pela própria escola de magia, que você teria que ter um treinamento, teria que ter um bando de coisa, não seria algo tão fácil. Isso também vem com uma outra coisa, do Rei Mago, que eu tinha dito antes. Antes, o Rei Mago na versão atual é basicamente um mito, a lenda, o pica, o cara que bota o pau na mesa e manda se medir. Aqui não, no caso, na versão atual, ou na versão antiga, o que acontecia? O Rei Mago era
o cara é muito top, o cara é muito inteligente, é um sábio, o cara que estudou muito pra conseguir as melhores magias, o cara que fez muito pra poder evoluir e tal, era diferente. Isso inclusive entra no próximo ponto. Mago e coisas desse tipo eram completamente diferentes do que é atualmente. Atualmente, mago é basicamente o soldado do reino e tal, os magos e tal. Ao contrário de antes, os magos eram basicamente seres que buscavam conhecimento, buscavam aprimoramento. Eles eram basicamente grandes filósofos, grandes estudiosos, extremamente inteligentes. Dá pra ver pela imagem que estão mostrando. E enquanto isso, o Rei Mago era o cara mais incrível. Ele que alcançou o auge do poder. Mano, você já estudou filosofia, história da filosofia? É muito igual. Tô falando sério, filósofos e magos eram quase a mesma coisa antes. Antes era muito menos shounen, vamos dizer assim. Mas não vendia bem e tal. Aí o que fizeram? Ah, vamos colocar um sistema de... No caso, eu aposto que nem foi o autor que quis. Foi a própria Shonen lá que mandou, faz aí uns pitaquinhos, né? Aquele pitaquinho da Shonen Jump, né? Faz isso aí, faz aquilo ali. E o que aconteceu? Ficou mais shonen. Magos não são mais agora estudiosos, filósofos, não. Magos agora, eles são guerreiros, cavaleiros, seres de virtudes incríveis. E o Rei Mago é quem? O Rei Mago é o cavaleiro mais incrível de todos. O cara mais mito, o rei do exército, basicamente. Já que é isso, né? O Rei Mago é isso. Inclusive depois eu faço até um vídeo sobre isso. Basicamente o Rei Mago é o líder militar. É o cara mais forte no sentido militar do reino. Ele é o que tem o maior domínio no sentido militar do próprio reino. Em si, basicamente não tem muitas alterações da versão original para a versão que a gente tem atualmente. Mas as alterações que teve mudaram muita coisa. Isso é inegável. Teve vários outros que mudaram bem mais do que Black Clover, sinceramente. Teve alguns que são completamente diferentes, tipo Naruto. Mas bom, fora isso, as únicas diferenças realmente que teve entre Black Clover, a versão primeira e a segunda, é o vilão, basicamente. Fora essas coisas que eu já falei, tinha o fato de que tinha um vilão diferente e tal, também tinha uma ilha diferente. O vilão, no caso de Black Clover, no caso primeiro, no caso não era um cara que tava tentando roubar o Grimório do Yuno, não. Ele era um cara que tava pistolado com o Yuno, porque o Yuno era muito mais forte do que ele. E o cara deveria ser o pica, porque o cara é filho de magos famosos. Ó, confere bem, ele era filho de magos famosos. Ele não era filho de nobres, magos famosos. Resumindo, eles mudaram muita coisa, começaram a colocar um sistema de castas no caso de Black Clover. Antes não tinha sistema de castas e tal. Muito provavelmente não teria isso, até porque não foi mostrado ter realmente. Tipo, filhos de magos famosos são muito propensos a ser magos famosos, mas não tinha realmente nobreza e tal, e a própria ilha era diferente. Fora isso, o que mais temos de diferente? O final. O final, no caso, é idêntico. Isso é a prova definitiva, cabal, que é basicamente a mesma coisa. A versão antiga para atual. E basicamente idêntico. Bom, mas esse foi o vídeo. Obrigado por ter visto até aqui. Não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever. Se você viu até aqui, você tem que se inscrever. Outra coisa, me segue aí no Instagram. Eu tenho duas contas. Nerdório, que no caso é pro meu mangá, e Nerdorino, que é pra memes aleatórios. Tchau.